É difícil pra gente que se divide de viver num país que a gente nunca foi livre. Quando o livro da gente não vai pra escola, uma história recente que a minha alma ainda chora, me ignora. Salve, salve! Esse é mais um Ei, se conecta! Hoje a gente vai bater mais um papo incrível com mais uma pessoa maravilhosa. E antes da gente começar, a gente tem aquele nosso ritual de apresentação que hoje, porque eu cometi essa gafe nos outros, vai começar com a minha parceira. Olha só, cedendo a vez. Eu sou a Joelma Souza, eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho os lábios grossos, tenho o nariz avantajado aqui, tenho o olho um pouquinho puxadinho, cabelo crespo, curto, com mechas loiras. Estou vestindo um manto da Femi, da Beijo, Fabi, Femi. mãe preta, artista independente, conheçam o trabalho dela também. Estou com uma calça preta e estou de tênis branco. Eu sou filha de Ananias José de Souza, de Mopará, Bahia, do ladinho do Rio São Francisco, gosto de falar isso, né? Que sou banhada no Rio São Francisco. E sou filha de Maria José de Souza, de Caruaru, Pernambuco, a capital do forró. Queria estar lá? Queria, né? Quem não? Quem não? Mas eu sou nascida, criada e atuante na periferia da Zona Leste da cidade de São Paulo. Gosto de falar que eu me sinto nordestinando aí na periferia. Cresci comendo cuscuz dentro de casa. Sou mãe da Anália e do Itan, de Beges, de 2 anos e quase 2 meses. E sou companheira do Ed. E tô aqui nessa comunidade artística e cultural junto com o Núcleo Chimbra, Sarau, Urutu e muito mais, que é sempre sobre mais. E você, amado? Eu sou o Márcio Dantas, eu sou um homem negro de pele clara. Eu uso barba, tenho um sorriso largo, que eu vou falar todos os dias que eu gosto de ficar exibindo, e todo mundo que vem aqui adora exibir o seu sorriso largo. Tenho sobrancelhas fortes, tenho olhos castanhos escuros, tenho um cabelo cacheadinho crespo que está com luzes. Estou usando uma camisa muito estilosa da Dalama, uma camisa marrom com uma estampa maravilhosa da Lama. Estou de calça jeans. Acho que o tênis nem aparece, mas é um tênis azul. Tá bom? Eu sou nordestino, sou cearense, filho da dona Vitória e do seu Luiz. Estou aqui em São Paulo há 20 anos, então estou nordestinando aqui como a minha parceira já é uma dessas terras. E é isso. Simbora, né? Simbora. Estamos hoje- com quem hoje? E hoje, preparem-se, gente, preparem-se. Como é que é? Preparem-se que ela é radical. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. Pode falar, meu amor. É um prazer estar aqui com vocês, satisfação imensa, gratidão, gratidão, gratidão. E tô me preparando para essa conversa aqui, vamos ver o que vocês vão trazer para mim. A gente faz, sabe, a gente faz toma esse cuidado de não apresentar as pessoas, é um cuidado nosso, assim, né? Porque se a gente está falando sobre essa importância da gente ter voz e exercitar a nossa voz, não tem nada que a gente possa dizer por essa mestra que está aqui com a gente que ela mesma não possa falar por si, né? Então, fica à vontade, pode se apresentar. Eu começo com minha audiodescrição, eu sou Kilsan de Oliveira, eu sou uma mulher preta, pele retinta, cabelos crespos, fio 4C. Hoje eu estou com tranças, estou com um fio complementando essas tranças, estou com birotes na cabeça, uso óculos, estou com uma blusa mesclada em preto e bege, uma calça jeans com tecido molinho e um tênis marrom. É isso. Bem-vinda. Muito obrigada. Kilsan, agora a gente não vai começar porque já começou. A Já gente começou. é começo, Começou meio antes. e começo. Né? E todas as vezes a gente vai falar de Mestre Nego Bispo também, é isso A mesmo. base. Kilsan, quem é Kilsan de Oliveira e por onde você anda? Eu sou uma mulher medicina, eu costumo dizer. E uma mulher medicina, para mim, eu sou guardiã de alguns aspectos das culturas afro-brasileiras. Por exemplo, eu sou uma mulher medicina porque eu entendo o poder da cura das minhas mãos, e isso foi sempre desde criança. Eu tenho uma ligação forte com o candomblé, tenho uma ligação forte no início com a Umbanda,
e eu fui medicada uma época e eu fui diagnosticada como meio que completamente fora da casinha. Chegou um ponto que eu tinha, com 6 anos, os médicos queriam me internar. E meus pais ficaram desesperados, minha filha não vai internada. Isso porque eu vivia num universo que eu via e conversava com espíritos de todas as naturezas. Eu sabia datas de morte de pessoas, acidentes que iam acontecer, fazia previsões. E isso, imagina uma mãe vendo uma criança, comecei com 2 anos e meio de idade isso. Imagina para uma mãe ver uma criança, um bebezão, uma bebezona, trazendo previsões, trazendo mortes, né? E foi levando ao médico, não acreditava nas visões que eu tinha, enfim. E aí chegou um momento, com 6 anos, que os médicos decidem me internar. E foi muito sério, meu pai trabalhava na Volkswagen do Brasil, ele foi muito triste para o trabalho, e um colega de trabalho percebeu e perguntou para ele o que estava acontecendo, e ele contou para ele o que estava acontecendo. Ele falou assim, olha, eu sei que vocês não seguem a Umbanda, mas eu sigo. Antes de internar sua filha, tomar um passo tão drástico desse, por que não leva no terreiro que eu vou? Vai lá conhecer, é pertinho da casa de vocês. Vocês moram em Santo André, né? E o terreiro fica lá em São Mateus, tá bem pertinho. Aí o pai falou que sim. Conversou com a minha mãe e nós fomos lá na sexta-feira. E chegando lá, no momento que eu me lembro, eu estava assim no meio do terreiro e eu vejo minha mãe ajoelhada, meu pai ajoelhado e um homem, um senhor idoso, com um cocar bem grande na cabeça. E eu olhei e eu estava sonolenta. Aí eu lembro direitinho perguntando assim, olhando para minha mãe, eu dormi? Aí aquele senhor que estava com aquele cocar, ele responde, não, minha filha, agora que você acordou. E aí eu soube que eu tinha tido a minha primeira incorporação, com 6 anos de idade. E aquela primeira incorporação, ela colocou um equilíbrio em tudo aquilo, aqueles fenômenos que aconteciam comigo. Não tirou de mim esses fenômenos, mas já não me assustava mais e foi de uma forma muito mais regrada. Então, eu começo assim. Com 12 anos, eu já estava atendendo no portão de casa, porque era minha missão. Com a responsabilidade da minha mãe. Então, minha mãe escolheu um dia da semana em que eu chegava da escola, que era na rua de casa, e aí eu tomava meus banhos com ervas, tal, preparava, minha roupa já estava preparada, colocava e eu atendia, recebendo meu caboclo, enfim, né? Era o que mais atendia as pessoas ali. Ao mesmo tempo, com 6 anos, eu tinha entrado com 5 para 6, eu já estava fazendo balé clássico, sou do balé. E o meu primeiro emprego com 12 anos foi lecionar para baby class, uma primeira turma. Ali eu fui fazer o jazz, que era a minha paixão. Aí fui para o balé, para danças contemporâneas com 15 anos. E toda a minha vida, fazendo tudo que eu fiz, sempre com a espiritualidade junto. Até que chegou o candomblé, aos 30 anos. E aí eu fui, enfim, recebi o meu título de alorixá, mas sempre me entendi como uma mulher medicina, uma mulher de cura. E eu sou uma guardiã do cacau, da cacau, então, que é bem diferente do chocolate, é sagrada, é uma deusa do cacau, Ix-Cacau. E eu sou uma guardiã desse cacau, preparo o cacau em cerimônias para expandir o chakra do coração, porque cacau traz amor, traz amorosidade. Eu defendo cacau nos recreios das escolas como merenda, em vez de colocar aquele achocolatado cheio de açúcar, de veneno, cacau, porque como professora que fiquei até 2019, 38 anos em sala de aula, eu sei o quanto
que os estudantes, independente da idade, precisam carregar e desenvolver e ter oportunidade de colocar mais amor em tudo dentro de um espaço escolar. E Cacau é um caminho para isso, é um caminho que fala diretamente com o coração, com o amor, com a felicidade, com a possibilidade da gente conseguir resolver as nossas questões a partir dessa abertura desse campo energético que é o coração, de uma forma verdadeira, real, incrível, mostrando quem de fato nós somos e que essa sociedade colonizada e em que a colonialidade faz parte da nossa contemporaneidade, isto é, processos do tempo da escravização, são processos que ainda estão presentes no século XXI, formas de torturar o corpo de jovens negros. Isso começa desde o berçário no espaço escolar. Então, essas torturas com os corpos dos bebês negros, ela é real. Eu fiquei como gestora em Diadema por 14 anos, até 2016, quando eu exonerei, porque tinha passado no concurso para lecionar na Universidade Federal do Espírito Santo. E ali foi uma escola para mim, de entender o quanto que profissionais da educação desconsideram a diversidade dos corpos no espaço escolar, mas o quanto que achatam as identidades das crianças, jovens, idosos, negros e negras, que estão ou na educação infantil, desde berçário, educação infantil, fundamental 1, 2, ensino médio, EJA, universidade, não importa, são espaços onde moem corpos negros, corpos indígenas, da diversidade. São espaços onde a gente percebe que nós não somos bem-vindos, que as nossas realidades, as nossas vivências culturais, elas são desconsideradas e elas são achatadas. Eu achei a coisa mais linda quando eu fui para uma escola. Qual foi a escola? Lá no Heliópolis, o ano passado, final do ano passado, e eu fui recebida por 3 estudantes ogãs tocando atabaques na porta da escola. Eu saí do carro, os atabaques estavam no portão da escola e os 3 estudantes com uniforme tocando o rum, o pi e o lé. Os 3 atabaques. Eu arrepio de lembrar porque eu fiquei assim tão emocionada, porque aquelas crianças de 10 anos, elas têm uma educação de terreiro. Criança de terreiro tem uma educação primorosa. Crianças de terreiro aprendem a respeitar a ancestralidade e os mais velhos desde sempre. E adultos de terreiro são incríveis porque aprendem a respeitar o sagrado no corpo de um bebê. E a gente vai tomar bênção para aquele bebê. A tua bênção. E isso para mim é maravilhoso. É um valor educativo que todas as escolas profissionais da educação deveriam conhecer. Porque quando um profissional da educação está diante de uma criança, nas sociedades ocidentais, inclusive o Brasil, é como se estivesse diante daquele pensamento do século XVI, XVII, XVIII, que a criança era um livro em branco precisando ser preenchido por nós adultos. Essa ideia, ela é muito real e presente, porque os jovens são desconsiderados nos seus conhecimentos, as crianças também, os bebês também. Então, os profissionais da educação acreditam que precisam escrever nos corpos das crianças. Porém, nos corpos das crianças negras, eles entendem que precisam achatar, pisar, sentar em cima, colocar o bundão em cima e fazer tudo o que tem que fazer ali em cima dos corpos das crianças negras. E quando a gente tem uma perspectiva antirracista dentro do espaço escola, nós também somos massacrados e tentam sentar na cara da gente do mesmo jeito que fazem com os estudantes negros nas escolas.
E isso é algo que a gente precisa dar conta de combater. Ai, Kilsan, mas eu não tenho preparo, eu não estudei essa questão racial para lidar com isso. Que é a mesma justificativa, eu também sou da área da educação especial, minha área é deficiência intelectual e até 2016 também atuei especificamente com autistas em Diadema. E aí a questão é a seguinte, ai, mas eu não estudei para ter a inclusão na sala de aula das pessoas com necessidades específicas, eu não estudei. Tá, então se a gente for esperar a boa vontade da população brasileira de ir para a escola, estudar sobre deficiências, estudar sobre a perspectiva antirracista, enquanto isso, que morram, né? Que se lasquem. Todo mundo que precisa da sua especificidade para ser respeitado e para ser respeitada. Eu trabalho na perspectiva antirracista desde 1992, a convite do ex-prefeito assassinado Celso Daniel, em Santo André. Foi meu primeiro curso para a rede municipal de Santo André nessa perspectiva. O curso se chamava O Papel do Professor na Luta Antirracista. E como eu aprendi? Aprendi muito de lá para cá a lidar com profissionais da educação, porque viajo o Brasil inteiro até hoje, numa agenda intensa, por um trabalho nessa perspectiva, para tentar qualquer grupo que ouça o que eu tenho a dizer, do quanto que a criança precisa ser acolhida, precisa ser amada. E qualquer criança. Não é porque aquela criança parece um anjinho e a professora pega assim, quando chega a professora de periferia, eu sempre trabalhei nas periferias, a professora chega assim, chega uma criança loira na escola que destoa do basicão que tem uma determinada região, um determinado território. Aí ela vai andando, um hábito horroroso, mas é típico de professor, ela pega aquela criança loirinha e vai de sala em sala. Olha o aluno que eu tenho esse ano, que lindo, que linda, parece um anjinho. E vai batendo e apresentando aquele troféu, aquela criança que para ela é um troféu, porque é diferente no sentido daquilo, dos corpos aceitos no Brasil, né? Enfim, quanto estética, vai levando esse troféuzinho de sala em sala para mostrar para as outras colegas como ela é especial. Isso para mim me mostra algo muito específico e muito básico, muito baixo em relação à consciência profissional e étnico-racial dos profissionais da educação. Ah, Kilsan, mas nem todos os profissionais são assim. Realmente, para falar de uma categoria gigante, né, e generalizar, jamais eu faria isso. Mas eu sei muito bem o quanto que, nacionalmente falando, é difícil você atuar e ter apoio do seu grupo, isso é, cada escola, você atuar na perspectiva antirracista, porque normalmente um profissional que trabalha acolhendo a diversidade, acolhendo negros, acolhendo relações homoafetivas entre os seus estudantes, eu sei o quanto que essas crianças e jovens sofrem e o quanto é difícil um profissional da educação entender-se acolhedor nessa perspectiva da diversidade e de todas as representações que o Brasil tem e que está presente dentro de uma sala de aula ou dentro de uma escola, enfim, a partir dessas diferenças. Então, para mim é algo muito específico o que eu falo aqui, mas eu tenho visto um processo muito degenerativo em relação à educação das relações étnico-raciais no Brasil, e a gente sabe muito bem, pontualmente, quando foi que isso se exacerbou de uns anos para cá e o que está acontecendo no espaço escola em relação às crianças e os corpos negros. Aqui em São Paulo é um lugar repleto de denúncias e repleto de violências. Haja visto o que aconteceu há 2 anos atrás com um bebê de 3 anos de idade que as famílias da escola da Prefeitura Municipal de São Paulo, eu estava como consultora naquela época, na perspectiva antirracista, e aí eu fiquei enfurecida,
porque eu estava com um processo de formação ali para acontecer algo dessa natureza, daquela natureza. Era o mês do circo, a escola preparando as famílias para que, né, no dia do circo levassem as crianças vestidas tipicamente de circo, enfim, personagens de circo. A mãe negra levou seu bebê vestido de palhacinho, fez toda a roupa, figurino, toda cheio de tule colorido e tal. Chegando na escola, as 3 professoras do minigrupo trocaram o figurino dele, tiraram o figurino de palhacinho e colocaram um figurino de macaco. E está no YouTube, vocês podem ver. Não sei como não sumiu até hoje de lá. Porque as 3 professoras ao redor do menino cantam: "E você virou macaco? E você virou macaco?" Estou falando de minigrupo 3 anos. O menino, mostra a cena, ele se enterrando na parede atrás dele, com a carinha assim para baixo, e ele vai fazendo um movimento de quem quer entrar na parede, de costas, com a cabeça baixa. Borraram o rostinho dele, dá para ver o menino negro, enfim. De lá, no momento acontecido, alguém mandou o vídeo para a mãe do bebê, trabalhando como empregada doméstica. Ela saiu do trabalho e bateu lá na escola. E, enfim, a confusão foi tão grande que no final do processo, a mãe foi acusada pelo grupo de profissionais da escola de ser culpada pelo vídeo ter viralizado, porque ela catou o vídeo e colocou no Instagram. Viralizou. E ela foi acusada disso. Com 2 meses, ela não aguentou a pressão, pegou o filho dela e saiu da escola. E a gente sabe, empregada doméstica, o dia de trabalho fora, para ela ter tirado essa criança da escola, ela fez o papel dela de mãe amorosa e que entendeu que aquele espaço estava e continuaria sendo violento para o filho dela, porque não acolheu, ninguém entendeu como é que 3 profissionais da educação puderam mexer no corpo dessa criança, tirar a roupa que a mãe colocou para ir para a escola, colocar um figurino de macaco. Qual o primeiro xingamento que uma criança negra recebe quando ela vai para a escola? Macaco. Na semiótica, isso se chama animalização do ser humano. Nós, pretos e pretas, somos animalizados, comparados com animais o tempo todo. Nós somos macacos, nós somos os gorilas. Começa daí. E isso ser materializado num figurino de macaco, colocar a criança ali no meio de todas as outras vestidas de palhacinho, em destaque, e cantar "E você virou macaco", que eu nunca ouvi essa musiquinha, mas elas cantam isso, é um absurdo. E a mãe ser obrigada a se retirar da escola, porque não aguentou a pressão. Esse fato das mães perderem suas vagas dos bebês, das crianças, na educação infantil, retirando por conta de denúncias contra o racismo, é muito comum. A gente já sabe o quanto que a vida de uma mulher preta periférica é complicada, o quanto que espera e torce para conseguir uma vaga numa creche, para você ter que retirar sua criança porque você fez denúncia reiteradamente e não conseguiu que ninguém cuidasse do seu filho, olhasse para a particularidade dele, que não deveria ser particularidade, a cor da pele, porque nós estamos num Brasil cuja maioria da população é negra. Então, como é que as pessoas usam esse conceito do diferente à torta e à direito? Ah, porque ela é diferente, ela é negra. Vai olhar nos dados do IBGE, quem é a maioria do Brasil? Quem é que é o diferente aqui? Só que a gente não pensa detalhadamente, até porque a gente está muito acostumado a engolir, a ser achatado. Para mim, uma questão visceral é essa. O colonialismo, ele tentou, de todas as formas e maneiras, achatar as identidades das populações negras escravizadas aqui, de diversas formas,
violentas. Era arrancando língua, era arrancando ou furando os olhos, era cortando partes do corpo, era açoitando, era, enfim, fazendo câmaras de sexo, porque o homem negro escravizado ele ia servir para reprodutor ou ele ia ser estuprado pelos senhores também, pelas imagens perversas de sexo que as mulheres tinham também. Então, as mulheres, a mesma coisa, as mulheres negras escravizadas passando por violências atrozes nesse sentido e em tantas outras. A forma do espancamento, do chicote, dos açoites, de cortar pedaços, tirar pedaços, enfim, é uma forma que ela está presente na contemporaneidade hoje de diversas formas, porque a pessoa negra, que começa com o jovem negro, ele precisa ser aviltado, seja pela polícia, seja por qualquer pessoa branca que se ache poderosa, né, superiora, ele precisa ser violado em seus direitos em praça pública, tem que ser público. O que a gente vê e denuncia tanto o Carrefour? Como assim? Mais de 2, 3 vezes pessoas, clientes sendo acusados pelo Carrefour, o segurança pega e mata? Como assim? Como que uma empresa de fora, estrangeira, faz isso, dá uma orientação para os seguranças, e ela vai dizer que não deu orientação, mas se é recorrente, como que isso acontece tantas vezes e não tem no Brasil algo que regule a ação de uma empresa estrangeira? E que chega e tortura, que olha o corpo preto e vai para cima dele. E a gente não tem o movimento, o corpo da gente não reage à altura a todas essas violências. E a gente volta numa... Gente, babado, né? Falei pra vocês, né? Babado, se liga. Essa é a hora, respira. Respira, que a gente tá aqui, ó. Falei, gente. Bom, são anos, né? Mais de quase 400 anos de uma história que não foi contada e que a gente precisa trazer aspectos, né, que estão aqui pulsando ainda hoje, né? Então é isso. Quando a gente vai ouvir pessoas como a Tio Sam, que são pessoas, radicais. Porque aí, já voltando assim, né? A gente vive numa sociedade que radicaliza os nossos corpos quando a pessoa tem consciência do que ela está falando. Quando ela sabe de onde veio e quando ela sabe qual que é o papel dela, o que ela está fazendo. Então essa pessoa, ela é necessariamente radical. Ah, porque é difícil conversar, porque aqui o Sam é muito radical. Porque ela sabe o que ela está falando. E aí você trouxe... E radical não é o racismo, né? Não. Não é o racismo que mata, que matou Miguelzinho, que mata tantas crianças. Porque há 20 anos atrás, e eu não falei que eu sou do MNU, né? Do Movimento Negro Unificado desde a minha juventude. Então, assim, o MNU está fazendo 46 anos, fez 46 anos dia 18 agora. Então, assim, pensar que as pessoas que combatem o racismo são tidas como radicais. Ninguém quer ficar muito perto, ninguém quer chamar para as coisas, porque não querem ouvir o que eu tenho ou quem mais, como eu, tem para dizer. Mas ninguém dessas pessoas falam que o racismo é que é radical, que matar crianças e jovens por conta da cor da pele é radical. Ou que um pai ou uma mãe que ensina a criança a chegar na escola e a falar, e a criança conta pra gente que é professora, minha mãe falou que é pra eu não brincar com ela porque ela é preta, porque ela mora na favela, porque ela é fedida, né? Então, essas coisas não são radicais. Para mim, a maior perversidade é o que a branquitude faz. A branquitude cria crianças violentas. Porque a branquitude aprendeu a ser violenta. Ela é violenta. E aquele adulto aprendeu a ser violento porque foi criança um dia dentro desse sistema da branquitude. Ninguém fala que isso é ser radical. Uma mãe ensinar uma criança a classificar as pessoas já na educação infantil. Ela não vai brincar com a gente porque ela é preta. Ou determinar o espaço do brincar da criança negra. Então, estão brincando de médico.
no imaginário. A criança negra diz, eu quero ser médico, eu quero ser o médico. Quem vai ser o médico, quem vai ser o paciente? Eu quero ser o médico. E a criança vira e fala, não tem médico preto, você vai ser a paciente, você vai ser a pessoa da limpeza. A criança faz isso. Na educação infantil, nas rodas de brincadeira, nesses momentos. E esses momentos, eles servem para que os profissionais da educação vejam quais as necessidades de trabalho para além daquele planejamento geral que se faz antes de conhecer a criança, o planejamento anual. Você observa a criança nas relações na hora da leitura, na hora da brincadeira, e você vai apontando os pontos necessários para você atuar no seu plano mensal. Então, todas essas questões que as crianças apresentam em termos de relações deveriam ser trabalhadas pelos profissionais. Mas o que eles dizem? Eu não estudei para trabalhar assim, eu fico insegura com essa questão racial, eu não sei falar sobre isso. E a minha solução é a seguinte, parta do respeito à dignidade humana. Se você está vendo que uma criança, um jovem ou um adulto, na fase de escolarização, está ofendendo a dignidade de outro, você vai como um ser humano, não precisa nem como professora, se você acha que não está preparada, vá como um ser humano e faça a intervenção na hora. A complicação é que, como ser humano... Às vezes, né? Está falhando, né? Então, como pensar nessa mediação tão necessária que um profissional da educação deveria fazer com os estudantes, na relação professor-estudante, enfim. E aí, pode ir. Peço licença. Pois não. Tem no Itan dos Ibejes, nos conta que os Ibejes conseguiram vencer Iku, vencer a morte, dançando e cantando. E como que a comunidade também olhou ou não olhou para a confiança naquelas crianças, porque foram as crianças que venceram a morte. Eu fico pensando que uma reflexão que tem circundado também nesses dias é o quanto que a educação infantil, e aí não necessariamente de comparação, mas o quanto a educação infantil ela é mais importante que a universidade. E aí no sentido que se preparam-se as crianças sempre para serem algo posteriormente, para adentrarem esse lugar universitário, mas não olham para quem elas já são e não olham da importância que é reconhecer esse ser, assim como nos terreiros, reconhecer esse ser e compartilhar com esse ser, né? Porque antes mesmo de chegar na morte desses corpos pretos, há muitas maneiras de essa morte ir acontecendo, né? Seja pelo epistemicídio, por exemplo. Então, eu gostaria de trazer aqui num campo de reflexão para a gente o quanto que a gente tem olhado para isso, nutrido isso também, e o quanto que a educação, junto com os fazeres artísticos e culturais, podem se potencializar em nutrir, né, esse sol que vem para a nossa comunidade, nesse crescimento também, nesse ser que ele já é. Porque o que ocorre é que a separação, por exemplo, do que é educação, do que é arte, do que é cultura, do que é uma separação eurocêntrica, uma separação ocidental, né? Mas como nós, enquanto comunidade, também a gente consegue, ainda com as barreiras, porque assim, essas barreiras institucionais também, então a creche nas periferias de São Paulo é uma necessidade, né? Então você coloca as suas crianças na creche, mas também tem um modo de cultura mesmo, um modo de criação dessas crianças, que elas estão passando tanto tempo naquele espaço e que talvez aquele espaço não esteja nutrindo. Mas aí a gente fica nesse desequilíbrio, né? Entre a necessidade e o conseguir nutrir da forma que a gente gostaria e acredita. Então, é um compartilhamento mesmo, pensando por aí e tentando entender também as formas que a gente pode ou não, porque estávamos conversando antes, gente, a gente sempre conversa antes um bocado, e o antes significa no café, tá? Não é antes, tipo, se encontramos semanas, não, foi no café. Das famílias, como as famílias negras também, elas se colocam
para estar... Então, às vezes, o ataque vem na criança e a família não está preparada. Ou a família ainda está muito atravessada porque ela não teve não pôde olhar para si antes, né? Então, ela está atravessada e aí como que ela vai lidar com o que essa criança está recebendo ali, de forma que também uma insegurança, por exemplo, seria você vai lá, fala com essa instituição, né? Uma pessoa, quanto família vai lá, fala com a instituição que está acontecendo e as educadoras criam um ranço, vamos usar essa palavra, por aquela criança. Que é real. Por aquela criança. É tão amador tudo. E aí os pais, os principais cuidadores responsáveis, elas tentam também atuar, só que aí elas não sabem como que a instituição e esses profissionais, eu vou usar entre aspas mesmo, estão reagindo ao que a gente tenta, né, lutar contra o racismo e outras formas criminosas, como que esses educadores estão reagindo a isso com a criança que está ficando lá semanalmente. Então, como que... Eita, é bastante coisa a gente pensar, assim, nutrir a nossa conversa, assim, mas eu fico pensando muito no campo da prática também, né? O que enquanto prática a gente consegue... Ou até indo... Porque tem hora que é até o que não consegue, ainda assim a gente tenta, né? Você trouxe questões importantíssimas, só não sei se eu vou conseguir estar falando sobre todas elas. Eu vou fazer um passadão por aquilo que ficou mais aqui. Quando você traz o Itan de Beijo que venceu a morte, né? Eu tenho falado, e eu falo tudo junto, tá, gente? Porque essa coisa de separar em caixinha professora de dança, mas eu não estou na hora da dança, então eu não vou agir como tal ou falar como tal. Escritora, isso é coisa, enfim, de branco. Então, quando eu falo sempre incluindo essa mulher medicina que eu sou, terapeuta holística que sou, reikiana que sou, enfim. Então, pensando nisso, tem uma coisa nesse aspecto, e eu tenho alguns artigos publicados, em que eu falo muito sobre a infância. Nós estamos num Brasil que mata crianças, que odeia crianças. Começa daí. Uhum. A criança, ela é tão odiada quanto a mulher. Então, isso é um fato. A gente precisa prestar atenção nisso. E a gente aprende de infância a odiar a criança e a odiar mulheres. As meninas têm uma educação extremamente sexista quando ela vai chegando pelos 11, 12 anos, que as meninas começam a odiar as meninas. Uhum. E aí ela começa a ficar muito próxima dos meninos e ela acha que isso é um valor. Repara, né? Aí ela começa a se aproximar, ter amizade mais com os meninos, e não é interesse, é amizade, porque ela acha que o menino, que é a questão do masculino, o homem, ele é mais livre, ele faz coisas ousadas, e ela começa a se descolar das meninas, a criar atrito com as meninas, não usar de sororidade entre as meninas, e vai para um outro lado, dizendo até, eu prefiro ter amizade com homens, homem não tem frescura, as mulheres são, as meninas são, não sei o quê, e começa essa diferenciação. Então, a gente é estimulado a isso. Em algum momento da vida da gente, a gente entende isso. Talvez olhando para as mães da gente, muitas vezes, a relação com os companheiros que elas têm. E a gente começa a achar que a mãe da gente ela é fraca. As crianças falam isso. Minha mãe é fraca, professora. Mas fraca porque sua mãe é maravilhosa. Olha o que ela faz. Meu pai. Então, e isso a gente vê principalmente nas meninas. Em terapia a gente sabe, em psicanálise, psicologia, como que as meninas pendem para o lado do pai e os meninos para o lado da mãe. Enfim, Freud explica e tantos outros. Contudo, há uma coisa, uma política de menina odiar menina. E a gente passa uma vida depois, quando a gente toma consciência disso, tentando fazer essa volta, a se reconciliar com o feminino. Quando a gente vai para as terapias, ou quando o povo chega para as terapias, ainda que holísticas, a grande questão das mulheres são dois. Ancestral. Problema com o feminino
e o problema com a criança que foi. São duas questões. Isso mata toda a charada de qualquer situação e problema com das mulheres. Onde foi que a coisa começou? Começou na infância ou começou na infância ou não, mas na relação com a mãe, com as mulheres. Então, quando a gente pensa, quando você traz a questão dos IBEJs, eu tenho um artigo que eu falo sobre como é incrível. O povo de terreiro aprende a preservar as infâncias dentro de si desde sempre. Por quê? Por um fenômeno que acontece com a gente dá herê. A gente recebe e incorpora as crianças, independente da idade. Qual a função, qual uma das funções das crianças de beijo, de herê, dessa energia infantil no espaço de terreiro? A função muitas vezes é, por exemplo, num terreiro é fundamental você se dedicar ao trabalho. Então você está trabalhando, você está engomando uma saia, você está passando pano no terreiro, você está lavando as roupas de egé, você está preparando, macerando, fazendo saçanha, preparando o banho. Você está trabalhando, você não está no terreiro olhando e descansando. Não, você vai para trabalhar. Durante o trabalho, você vai recebendo mensagens, você também não pergunta, por quê? Para a mãe de santo, pai de santo, por que você está fazendo isso? Porque é tudo observação. Como faz isso? Você observa e vai aprender observando. Você viu uma vez, duas, 10 vezes. Na 11ª você está fazendo sozinha, só observando. E aí é o provérbio, por isso que a gente tem só uma boca, 2 olhos e 2 ouvidos. Você ouve tudo, escuta tudo e fica calado. Você vai falar quando necessário. Silêncio é importante, porque você se conecta, é a meditação ativa dos africanos. Então, por que eu vou comer lá na obrigação? Por que eu vou comer branco, coisas brancas? Por que eu vou só tomar água? Por que eu não posso comer um monte de coisas industrializadas? Porque você está purificando o seu corpo. Você está passando por um processo de limpeza, tirando as toxinas do corpo. Porque assim a ancestralidade consegue se conectar mais rápido com você. Tudo tem explicações, o porquê de tudo. Mas essa questão do trabalho é fundamental dentro do espaço terreiro. E a gente tem muitos idosos e idosas. O que acontece? Um idoso está lá no terreiro, está com dor na coluna, está com problema na perna, o quadril travado, está com dores. O que a gente faz quando mãe e pai de santo? Chama o herê daquela idosa, daquele idoso. Está com 90 anos, vai receber herê. Quando o herê chega, aquela pessoa que mal se mexia, ela tá lá lavando louça, passando roupa, engomando, ela tá ágil, ela tá em movimento. Através do herê, e você olha, só quem tá lá dentro para entender esse fenômeno, o que é isso, como que isso se dá. A pessoa não estava nem se mexendo e agora ela está. Isso para mim, enquanto teórica das infâncias e da questão racial, eu penso o seguinte, o corpo da gente fenece, ele morre, ele acaba, mas a criança de dentro da gente, que a gente carrega, ela vive, ela dura para sempre, até quando esse corpo fenecer de vez. Isso quer dizer o seguinte, enquanto a gente não faz, a fase da infância, ela não acaba aos 6 anos, aos 7, a outra, a 10 anos. Aí a criança com 11, 12 anos, ela entra na puberdade, acabou a infância. Para nós, não. A infância, ela caminha com a adolescência, com a fase adulta, com o envelhecimento. A criança, ela está sempre, porque ela é. Nós somos quem a gente foi e quem a gente é ou faz da nossa criança interior. Ela não sai, não acaba, não é finito. A infância vem dentro da gente, porque essa criança vem com a gente. Portanto, aquilo que a gente viveu na infância, e muitos amigos pretos falam para mim,
Ai, que absurdo você ficar pesquisando a questão racial. A gente já sofreu tanto quando era criança. Aí você quer ficar falando de criança preta hoje. Que absurdo, academicamente. É isso que rola. E aí, eu não quero nem lembrar da minha infância. Sofri tanto, foi tão difícil, pobre, miserável. E aí, o que a gente entende disso? A pessoa cresce, muda de status, consegue algumas conquistas, se forma, está conseguindo alguma coisa e ela quer esquecer aquele período que ela sofreu. Isso garante que ela resolveu as questões da infância? Não garante. E aí eu vou dizer para vocês que a gente só consegue ser de fato feliz, completo e projetar prosperidade na vida da gente quando a gente recupera aquela criança que a gente foi, o ponto exato que a gente sabe onde foi o trauma da gente, resolve, enfrenta aquilo. Na nossa fase adulta, a gente acolhe aquela criança que a gente deixou pelo caminho, põe ela aqui, encara de frente, dá amor, carinho para ela, resolve as questões e junto com ela você caminha para o envelhecimento. Enquanto não fizer isso, não resolve suas questões e você nunca vai mudar de situação, de status de vida, nunca vai ter abundância, prosperidade, as coisas vão chegar para você e elas vão. Poxa vida, estava na mão, quase. Qual a história da pessoa preta? Quase consegui aquela promoção. Quase! E vai. Onde é que emperrou a sua autoimagem? Porque tudo é questão de autoimagem, amor, autoestima e a criança. Ou você enfrenta, encara, ou, enfim. Essa alegria que a gente tinha quando criança, quando na inocência, a minha terminou aos 6 anos, quando eu descobri violentamente o que era racismo, um racismo praticado por uma professora minha, ali me bloqueou até os meus 20 anos de idade. Eu tinha ódio de branco. Ódio! E esse ódio que eu tinha arrombou o meu estômago, era úlcera, era gastrite. E isso é a história de tantos militantes do movimento negro. Morrem, são os tumores que a gente tem, que atinge os nossos corpos muito rapidamente, com muita frequência. São, como que fala, gente? Os tumores nos seios, no útero e na mente. O Alzheimer vem com uma forma extremamente... Tá dizendo alguma coisa, né? Ele chega nesse povo preto muito rápido, combativo, combatente. Vem o Alzheimer, perco a memória e... Então tá perdendo o quê? Qual é a essência? O que é que você está se distanciando? Como? Por quê? Para além da gente saber que a gente come coisas que contaminam, né? E que encapsulam os nossos neurônios, enfim, pela alimentação, enfim, Coca-Cola, esses lanches desses lugares todos, enfim, a gente sabe disso. Mas tem algo que é muito mais que simbólico, que está por trás dessa falta de memória, dessa desmemorialização do povo preto mais velho, você entende? E talvez seja essa violência que é o racismo. Para que eu quero me lembrar de tanto sofrimento? Nunca eu vou esquecer da mãe do professor Henrique Cunha Júnior. Professor Henrique Cunha Júnior, ele, enfim, um engenheiro, foi engenheiro lá na Universidade de São Paulo, está há mais de 20 anos na Federal do Ceará, saiu de lá, está em Salvador agora, que eu soube, uns 3 anos. E ele foi filho do Henrique Cunha, na década de 40, aqui em São Paulo, que fundou a imprensa negra. E o Henrique Cunha teve uma mãe que foi uma das primeiras professoras pretas em São Paulo. E minha dissertação de mestrado, que é de 98, pesquisei isso, professoras negras em São Paulo nas décadas de 40 e 50. Cujas minhas professoras da USP, da Faculdade de Educação, diziam, não, que isso é racismo, era racista, a sociedade, elas não existiram. Existiram sim, porque elas são em 15 e elas se encontram uma vez por mês na casa do professor, da mãe do professor Henrique Cunha. E aí eu fui mapeá-las e trouxe a pesquisa.
E a mãe do professor, ela disse assim, quando eu começo a pesquisa e vou com ela para fazer a proposta dela conceder entrevistas para mim. E ela disse que ela não queria fazer isso porque tudo que ela queria era esquecer o tempo que ela foi professora aqui em São Paulo. E que ela havia jogado todos os cadernos, registros, diário fora, mas antes de jogar fora, ela queimou todo esse material. Então, quando eu vejo um preto, uma preta com Alzheimer, idoso, e que deu tanto, que lutou tanto, que combateu tantas violências, eu fico imaginando o que é que eles estão querendo apagar da memória. E talvez seja tanta dor. E é por conta disso que a gente precisa resolver tudo que a gente tem para resolver com a criança interior da gente. O corpo fenece, mas a criança de dentro da gente, ela tem potência de viver a vida inteira e muito mais, inclusive pós-vida da gente, desse corpo. E é nesse sentido que a gente precisa valorizar as crianças, as infâncias. Por quê? Porque elas são a gente ainda hoje. E a gente precisa prestar atenção nisso. Não foi, elas são, elas estão aqui no tempo presente. E a gente precisa valorizar isso. Então, para mim, de tudo que você falou, eu acho que essa resposta, que ela é ampla, ela é complexa, porque ela está falando de tudo, ela está falando de espiritualidade, ela está falando de ancestralidade, ela está falando de conexão com o que foi, o que foi, o que é e o que será, é fundamental, porque para nós, os tempos, passado, presente e futuro, eles não estão separados. Eu estou vivendo hoje o meu passado. E se eu não viver o meu passado, consertar o meu passado, me fortificar, me fortalecer nesse presente, a partir de tudo que eu aprendi e vivi no meu passado, que futuro eu vou esperar? O futuro de que tudo vem para minha mão e eu tenho sensação de que eu nunca vou conseguir pegar? É a projeção da casa própria, que essas mesmas pessoas pretas, idosas, estão morrendo, estão ficando sem memória, mas não conseguiram o objetivo de ter a sua própria casa com 80 e 90 anos. Que Brasil é esse? Que não possibilita a realização do maior sonho de uma família negra, que é ter a casa própria e sair do aluguel? E nós estamos falando de que saúde? Que saúde mental? Que saúde emocional? Se quando o idoso chega nos 90 anos, ele projeta a vida dele, ou a criança preta tá vendo, vou ali na miséria, naquela cama miserável, naquele barraco miserável, ele tá olhando para aquilo e tá falando, não quero nem saber, não quero, isso eu não quero para mim, não quero nem se aproximar do avô. Primeiro porque a juventude tem distância, que é distância de velho, né? Você está numa ideia, eu nunca me esqueço, quando eu fiz 35 anos, eu vou para um lugar, estou passando no ônibus, o moleque fala, ô tia, o tia, para dizer que você é velha, no Brasil vem muito cedo, né? Então, imagina agora que eu tô com 58 anos, eu sou o quê? Eu sou bisa, então, sou bisa. Ô, bisa, vem cá, bisa, venha. Porque é isso. Então, como é que a gente aproxima o tempo passado do presente e do futuro no aqui e agora? Por quê? A gente olha para a criança, como você disse, e vai projetar o futuro dela. Você vai dizer, o que vai ser quando crescer? Como se ela já não fosse, ela é. E a gente passa por cima das crianças e das infâncias e não percebe esse tipo de fala ou de postura. Ela já é. Presta atenção, filho, filha, como você é lindo. Olha como você é determinado. Você quer uma coisa, você não quer ajuda da gente de adulto. Você fica tentando encaixar a pecinha sozinho. A mãe acha isso tão lindo. Ou não, daqui que eu faço. Né? Porque é assim, daqui que eu faço. Porque falta paciência para o tempo da infância, para aquela
coordenação motora, né, para você aceitar a coordenação motora daquele bebê, de que ela está num processo de acerto e erro, que ela vai encaixar. E depois que ela passa o momento de, na verdade, antes desse momento de encaixar, ela passa o momento de pegar e jogar. Você pega e põe na mão dela, ela vai jogar 10 vezes. Aí, quando ela está jogando a terceira vez, você está chacoalhando o bebê. Para com isso! Que é falta de educação. Que é desrespeito. Não, ela está no ensaio e erro. É gravidade. Como é que eu jogo? Mamãe vai, pega, põe na minha mão de novo e eu jogo e o objeto volta de novo para minha mão. E eu jogo. O que a criança faz? Não assiste o mesmo filme 10 vezes? 20. 30. Por quê? Porque está fazendo sentido. Cada momento que ela olha, ela tá trazendo um aprendizado. Ela vai prestar atenção em um personagem. Ela vai assistir a primeira vez, ela vai ver só a Frozen. Aí ela vai ver a segunda vez, ela vai prestar no outro personagem. Não sei porque eu não assisto Frozen, tá, gente? Poderia falar do, sei lá, do Wakanda, né? E aí vai olhar e cada vez vai prestar atenção em um personagem, em uma situação. Eu assisti A Cor Púrpura na década de 80 para 90, quando saiu na locadora. Eu assisti Cor Púrpura na sequência, assim, 32 vezes. Porque foi o primeiro filme que eu assisti com potente, começa daí, uma história incrível, mas de uma história de gerações e de pessoas pretas, incríveis, em papéis, falando da minha história, da história da minha tia, da minha mãe, da minha avó. Todas elas estavam lá. Né? E eu fui. Eu sabia falar diálogos com o povo. Então, é isso. Qual o sentido que está fazendo aquilo para você, para a criança, né? E pensar nessa questão da gente conseguir trazer valor para as infâncias, para mim é a chave de absolutamente tudo. É a chave para a nossa abundância e prosperidade. Enquanto a população preta, eu não quero saber da população em geral, dos brancos, estou falando da população preta. Enquanto a gente não resolver nossas questões com o DNA do nosso povo escravizado, enquanto a gente não resolver a gente crescer numa educação que vai olhar os livros didáticos e só vai ver o negro escravizado naquela foto na pintura do Rugendas, né, com aquele preso naquele tronco, enquanto a gente lembrar que aquilo era humilhante para a gente na infância e que a gente sabia que no dia seguinte a professora ia entrar no ponto do livro 13 de maio, você faltava, como eu, faltava, gente. Amanhã ela vai entrar no ponto, vou faltar. Mentia para minha mãe, que estava com dor de barriga, que estava com tudo, estava passando mal, não ia. Quando eu chegava dali 2 dias na escola, a professora, Ilsan, você não veio, eu não trabalhei o ponto do 13 de maio só para esperar você chegar. Aí aquela cena, e tudo aquilo simplesmente dá munição para as crianças zoarem com a gente na hora do recreio no pátio. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. A gente, há uns anos atrás, a gente chamava esse momento de integração entre as crianças de recreio e de repente passou a se chamar intervalo. Presta atenção à mudança de comportamento. O que a gente fazia quando era recreio? Recreio está ligado com o quê? Recreação, era o brincar, você sempre tinha alguma professora no pátio brincando com você. Aí vem o intervalo. Intervalo é o quê? É o intervalo da coisa chata, que é ficar na sala de aula, pro pátio, aquele momento que você vai dar um intervalo para aquilo. E no intervalo, você vai extravasar, você descansa de qualquer jeito, você não necessariamente vai para a recreação, você brinca, você descansa. E o intervalo virou um espaço
de um barulho ensurdecedor na escola, insuportável, desde criança, educação infantil fundamental 1 e 2 e médio, é gritaria que você não aguenta 20 minutos de tanta tensão e grito. Todo mundo fica agitado, criança, jovem, adulto, agitado na hora do intervalo e volta para a sala de aula de que forma? Acelerado. Ao mesmo tempo esgotado, mas é o acelerado que está ali naquela energia. Então, recreio e intervalo. Há diferenças. Recreio pressupõe o brincar, o lúdico. O intervalo pressupõe você extravasar tudo aquilo que está aprisionado dentro de você. E a gente fala, você trouxe do livro, do 13 de maio, que vai acontecer ali. E hoje tem um novo documento, né? Não sei se já tão novo, né? Mas é o tal do Caderno da Cidade. E aí, educadores estão saudando esse caderno como a sociedade que não é laica na prática, sauda a Bíblia. Então não se questiona esse Caderno da Cidade, e aí a gente tem o caderno antirracista e tem o caderno ali dos povos originários. E tudo se reduz a esses documentos, A gavetinhas. e nada se pensa criticamente sobre esses cadernos, e aí a nossa atual educação também está à mercê disso, sem pensar mais aprofundado sobre essas discussões, e aí acreditam que estão atuando de forma antirracista, que estão abordando as questões étnicas raciais, só expondo ali esses cadernos dos povos originários. E esse caderno antirracista e esse caderno da cidade que não pode ser questionado, né? E o pessoal trouxe um ponto também em relação à tecnologia, que é outra coisa que tem atravessado aí as infâncias e as relações das pessoas cuidadoras também. E aí quando a Yá fala que a mãe coloca o vídeo pensando em denúncia e ela se torna a culpada por essa ação, e quem de fato praticou não tem uma responsabilidade ali, eu fico pensando nesses atravessamentos desse lugar virtual, que é um atravessamento desde quando você coloca a sua criança a ficar ali mercê das telas, né? Né? Aí a gente entraria em várias camadas, né? A mercê das telas, mas também a responsabilidade quando a criança começa a ser exposta de alguma forma a esse campo virtual, ou quando a gente ainda tenta usar quanto denúncia e essa ferramenta, então chega a virar uma coisa. A ferramenta ali, nos bloqueia, né? Nos bloqueia por um tempo, você não pode usar um Face, um Insta, enfim, porque tá bloqueado. Por quê? A da IA, por exemplo, deve ser várias vezes o engajamento no I. Nossa, porque é não isso mesmo. É isso mesmo. Porque tem o que de fato interessa para o engajamento ir e não interessa para essa sociedade combater de fato o racismo. É isso. E aí a gente fica nesse... E a gente precisa entender que tudo que é compartimentado, né, como no caso você está falando do caderno da cidade, caderno da questão racial do negro, do indígena, enfim, tudo que é compartimentado, tudo que é engavetado, a gaveta fecha, né? A gaveta você abre quando você quer, quando você não quer, você engaveta, você fechou a gaveta. E aí? Agora, se você pensa enquanto política, né, uma política pública de desconstrução ou reconstrução do Brasil, porque eu não sou daquela que vai dizer que o Brasil precisa ser reconstruído. Eu não digo isso. Não tem chance do Brasil ser reconstruído. O Brasil precisa ser construído. E nós, do Movimento Negro Unificado, a nossa luta é para construir um Brasil de fato inclusivo. Na base, no alicerce em que se encontra, não tem como pensar em reconstrução. É cada um entender o seu potencial para construir algo novo. Porque o algo novo, como que eu vou reconstruir a ideia de patriarcado? Se o alicerce é o mesmo, né? Como? Eu não quero reconstruir a ideia, eu não quero fazer parte dessa reconstrução. Eu quero que esses homens sejam novos, se construam de uma outra forma.
Eu quero que as mães, quando tenham filhos homens, eduquem esses meninos para serem parceiros das meninas. Não é processo de reconstrução, é processo de construção, é processo da gente se conscientizar de que a mudança é necessária. Sim, eu estou lutando por uma mudança, claro. Quando eu vou para a escola, a minha fala enquanto educadora eu quero destruir essa educação brasileira. Mas eu sei que eu não posso contar com essa destruição. Então, enquanto ativista negra, profissional da educação, eu vou atuar nas brechas. Isso é ponto. Mas o que eu acredito é: que ótimo que você deu a mão para mim nesse projeto. Você também deu a mão para mim. Que legal que nós estamos, né? Somos 3 nessa escola. Ai, que coisa linda. Que legal, pensando na perspectiva antirracista. Eu não estou sozinha agora, eu tenho mais uma pessoa, mais 2, para me ajudar a defender os projetos, as contratações, os convites com a direção da escola. Isso é uma coisa. Mas a consciência que eu tenho é que no universo de uma escola com 130 professores, você conseguir 3 apoiadores na perspectiva antirracista, significa o quê? Na verdade, efetivamente, nada. Efetivamente, nada. Ainda assim, é o melhor caminho. Primeiro porque você sozinha acaba com a sua saúde mental. Você não vai dar conta, você vai pedir transferência. Rapidamente porque você vira o alvo. Porque nós estamos numa sociedade que culpabiliza a vítima. Se essa vítima for negra. Nós somos culpados a priori. Eu, com essa tez preta que eu tenho, então, nasci culpada. E vou viver sendo culpabilizada por tudo. E a questão é como que tudo isso atinge o corpo da gente. Eu vejo, você traz a questão da internet, eu tenho um posicionamento muito firme em relação a isso. Eu não brinco, eu não brigo, não discuto, minhas páginas sempre são atacadas. Eu tenho que olhar sempre que eu vou fazendo o mapeamento e vou deletando. Eu não vou bater boca com racista. Porque acha que sempre tem razão, não vai aprender nada comigo. Acabou, não vai aprender, sai daqui. Tá fazendo o quê? Printo, deleto. Aprendi a fazer isso para ter um pouquinho de sanidade, porque 2022 eu quase quebrei com essa história de internet. Não mexo, não quero saber mais, eu falei não quero, eu tô... Porque são ameaças que eu recebo, direct, ameaças, as pessoas publicamente ali, né? Aquela coisa toda. E isso vai trazendo um desgaste. Mas, para além disso, eu sempre tive algo que eu penso muito. Por exemplo, eu adoro aqueles vídeos com cachorros e gatos, né? Aqueles gatos arteiros que dá tapa no povo, aquelas coisas todas. E os cachorros, os caramelos. Adoro aqueles vídeos. E tem muitos desses vídeos que são internacionais. Aí eu fico empolgada, a minha reação é curtir. Aí eu paro. Aí eu olho. Quem são as pessoas? Então, quando tá em inglês, ainda eu consigo entender, mas tem várias outras línguas lá que escrevem lá no original, não sei o que tá falando ali. Eu gostei da cena, mas não sei o que tá falando. Mas eu olho e vejo pessoas brancas. E eu digo, eu clicando aqui, meu rostinho preto aparece. Qual vai ser o que vai acontecer do lado de lá? E para além, estou lidando com racista, como que é? Porque o tempo que eu fui para Londres, por exemplo, ganhei uma bolsa na área da dança por 10 anos valendo, e aí era 2005, 2006, não, peraí. Eu trabalhava era 95, eu trabalhava na Rede Municipal de Santo André. Pedi uma licença sem remuneração para aproveitar os 10 anos, né? Ia acabar aquilo e eu fui. Exonerei porque eles não me deram essa licença eu falei, eu não vou perder essa experiência, eu fui. Ali eu vivenciei situações racistas de jamais idolatrar a Europa, jamais. Jamais. Então,
o medo, o pavor. Então, aquilo ali marcou para mim em relação aos estrangeiros. Mas isso eu vivo também no Brasil, no sul do país, quando eu vou nas feiras literárias no sul do país. E aqui, Nós né, estamos num mestre? país... Não, gente, mas eu... Não. Vocês têm que conhecer Santa Catarina, Sei. chegar com o corpinho pretinho, assim, lá no sul, para ver o que é aquilo. Com esse convite Oh, maravilhoso, sim. a gente não vai aceitar. A gente- Mas é isso, você entendeu? A violência, ela tá lá. E isso implica uma memória no corpo da gente que vai limitar as nossas ações. Por que eu não consigo clicar e curtir um vídeo tão legal de pessoas brancas? Porque eu não sei qual é a reação deles em relação ao meu corpo preto. E para ser atacada mais do que eu já sou, tô muito bem, obrigada. Então, é uma forma de tirar o nosso movimento dentro de uma estrutura que é a internet, que diz que conecta o mundo, as pessoas. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, é preciso olhar com parcimônia. Que, tipo, esse olhar, né, assim, incrível. É isso, são muitos assuntos, são muitos atravessamentos, né? A gente tem uma questão que, assim, nossa, é mais uma delícia, mais um presente. A gente passaria o dia inteiro aqui ouvindo, e a gente pode, né? Mas a gente lida com o tempo e com a lógica de tempo, né, estabelecida nessa sociedade, que é esse tempo cronos e não o nosso tempo espiralar, né? E nesse tempo a gente precisa encerrar esse nosso bate-papo, que tá muito gostoso, assim. Então, e aí de tudo isso, trazer, acho que a primeira coisa que a senhora trouxe, que foi essa questão de ser uma mulher medicina, né? Quando a gente olha para essa sabedoria tradicional, quando a gente tem o terreiro como base de conhecimento em contraponto a um sistema escolar que é eurocentrado, que é do colonizador, né? A gente tem outras formas de lidar, né? Como olhar para as infâncias, como olhar para os mais velhos, a gente falou isso em outros programas também, e aí a senhora vem aqui e só reforça esse olhar para a gente assim. Então, muito, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente. Deixar a senhora fazer suas considerações, né, finais aqui, porque a gente, eu acho que deu uma extrapoladinha, mas é óbvio que a gente pode, né, fazer os agradecimentos e tal, enfim, né, para a gente poder encerrar mais esse bate-papo aqui, tá bom? Agradeço imensamente esse convite, essa oportunidade de estar falando assuntos tão pertinentes e tão importantes e de forma aprofundada, né? Então, eu quero parabenizar vocês, porque isso é raríssimo que aconteceu aqui, raríssimo. E vocês deram voz, fala, tempo para tratar com profundidade assuntos, né, que nós passamos por temas tão importantes. Indico aqui a leitura da minha tese, que é de 2008, ela se chama Candomblé de Queto e Educação, Estratégias para o Empoderamento da Mulher Preta. Então, ali são caminhos que a gente entende filosóficos do candomblé, né, de matriz africana, caminhos afrocentrados, que a educação, que a escola poderia muito bem acolher e teria só vitórias e vantagens de todos os estudantes, independente de raça e cor. Porque se o que a gente sabe ser é generoso e generosa de uma forma abundante, porque nós estamos falando de África como berço da humanidade. E se tudo começou em África, é lá que estão as nossas respostas, é a partir dos conhecimentos ancestrais. Então a gente precisa aprender a recorrer a esses itãs, às cantigas, a esses conhecimentos ancestrais, traduzir, porque traduzindo a gente vai entender que o Oxum é a grande referência da meditação. E se Oxum está na África, ela veio antes de todos os outros que estão ligados à meditação na Índia, no Japão, no mundo. Então, o que falta para a gente é o acesso a essas informações, porque o preconceito chega antes e limita antes, mas quando esse acesso é possibilitado, a gente consegue entender a grandiosidade de saberes, de conhecimentos, inclusive científicos, que todo essa ancestralidade tem deixado para a gente, nos deixou como um legado, né, ancestral, suas pegadas. Então, para mim, a grande vantagem é isso. Conheçam, mas também acessem os meus livros de literatura infantil, hoje são 17, todos altamente premiados, e ali eu escrevo dentro de uma perspectiva da ancestralidade e, enfim,
Gratidão por isso, tá? Por esse momento. E agradeço a Mãe África, agradeço a Mãe Terra, agradeço as Axé. águas de Mãe Oxum. Axé. Esse encontro ele não finaliza aqui, ou como diz Mona Lima, esse reencontro ele não finaliza aqui. Conheçam ainda e reconheçam ainda mais que o Sandy Oliveira acompanhem e que sejam mais possibilidades da gente se aprofundar de fato, né? E sair um pouco dessa superficialidade mesmo. Agradeço por ser nutrida. Gratidão. Hoje. É uma nutrição para o caminho mesmo. Esse foi mais um Ace Conecta. Ai, gente, tô Ei, apresentadora. se conecta. O Ace Conecta é uma ação do Núcleo Chimbra, que é o núcleo que trabalha com dança, com música ao vivo, com corpo percussivo, com audiovisual, que trabalha o quê? Com a cena no espaço externo também, tem cena no palco, na caixa cênica, tem muita coisa aí que vocês podem conhecer cada vez mais. É um trabalho feito por artistas, arte-educadores, douros, articuladores culturais das periferias de São Paulo. Então a gente tem Diadema na casa, a gente tem São Bernardo, a gente tem aqui a Zona Leste também, a gente tem Ceará, tem Bahia, tem, né, imensidões aqui compartilhando conosco. E esse Ace Conecta tá vindo num formato diferente. Nós fizemos desde a pandemia online, e esse aqui a gente está com uma participação de uma galera junto conosco também, nesse alimento mútuo. E faz parte do projeto A Gente Não Fala Errado, Viramos Brasileiros, contemplado pela 35ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. Agradeço. Acompanhe os próximos, volta lá, veja e reveja os programas, porque é importante. E uma comunidade, ela só é próspera, ela só é abundante quando ela valoriza quem as nossas crianças já são. É isso. Ei, se conecta. Ei, se conecta. É difícil pra gente que se divide